Olá, seja bem-vindo ao PHCTV. Este filme tem como objetivo demonstrar a funcionalidade de inventário físico, bem como a sua potencialidade em alguns dos cenários solicitados. Hoje em dia, muitas empresas apontaram a sua atenção para as existências em estoque e a correta valorização do mesmo, bem como garantir que os dados da altura em que este controle não era feito influenciem da menor forma possível os dados atuais. Esta funcionalidade tem como objetivo a conferência de estoque real, permitindo registar o resultado da contagem física, conciliando uma averiguação dos desvios e efetuando os acertos ao estoque a fim de o tornar coincidente com o real. Tendo em conta a área sensível que esta funcionalidade toca, a opção Inventário Físico tem acessos próprios. São eles acesso a anular lançamentos, alterar e imprimir mapas desenhados e impressões definidas, apagar, consultar, introduzir mapas definidos, supervisão e textos. O acesso de anular lançamentos permite que o utilizador possa consultar todos os inventários físicos, mas seja decidido se consegue ou não anular o seu lançamento. O inventário físico só se encontra disponível se o utilizador tiver acessos de supervisão. Neste inventário não são propositadamente apresentadas as existências atuais dos artigos na aplicação, com o intuito de que o utilizador apenas lance as quantidades que contou, sem se preocupar ou deixar influenciar pelo que a aplicação tem registado. No entanto, existe um relatório que mais à frente mostraremos, onde são apresentados os desvios entre as existências contadas e as efetivamente existentes na aplicação. Assim, durante este breve PHCTV, iremos simular tanto a utilização dita normal de um inventário físico de final do ano, bem como cenários em que esta ferramenta se revela fundamental para ultrapassar alguns dos constrangimentos de uma utilização passada, sem cuidados, com a correta contagem e valorização de estoques. Vamos ver então como tudo isto funciona no PHC. Normalmente, pelo menos uma vez por ano, as empresas têm necessidade de fazer a verificação e a contagem das existências que têm em armazém. Por esse facto, é necessário, então, lançar o inventário físico na aplicação. Assim sendo, começamos por criar o nosso inventário no PHC. Ele poderá ser utilizado logo à partida para introduzir as diferentes referências e o estoque existente nos diferentes armazéns, ou então é possível logo à partida fazer esta disponibilização de informação, mas já com mais alguns dados, já com as referências, por exemplo, se for o caso e se der jeito para este tipo de negócio. Desta forma, ao exportar a informação, estamos então a exportar a informação já com referências, que normalmente terão que ser acrescentadas uma vez que o inventário serve mesmo para isso, para garantir que na aplicação vai existir a mesma coisa que existe em armazém e por isso fazer os devidos acertos. Por isso, neste caso agora, só seria necessário fazer aqui alguns reajustes e disponibilizar então este ficheiro ou em formato digital ou em papel às pessoas que estão então a fazer a contagem para que assinalem qual é o estoque e, se for o caso, qual o custo desse mesmo estoque. Posto isto, e depois da contagem efetuada, é necessário importar esta informação. Não faria sentido que fosse de outra forma. Para que nós possamos importar, é necessário que o ficheiro esteja em modo de edição. Só desta forma é que nos vai aparecer o botão importar. Para isto, é necessário que nós tenhamos uma configuração de ficheiros externos que nos vai permitir mapear os campos entre o ficheiro de origem e o PHC. Esta configuração de ficheiros externos tem sempre que ser efetuada a partir de uma ligação ao DBC, mesmo que estejamos a trabalhar com um ficheiro de texto. Nesta área da aplicação é imperativo utilizar uma ligação ao DBC. O campo-chave tem sempre que ser o campo referência. Temos também que indicar que é um driver do Microsoft Excel.
Depois, então, temos o mapeamento dos campos. Como eu utilizei os exemplos que há pouco indiquei, isto é, eu exportei os dados do PHC, exportei a estrutura do PHC, então as minhas colunas já têm exatamente os mesmos nomes, tanto no Excel como no PHC. Mas isto não tem que ser assim. Eu no Excel poderia ter outros nomes. Aqui iria indicar então os nomes das minhas colunas. Sendo que é obrigatório ter a coluna da referência e a coluna do estoque. O PHC necessita destas informações. Posto isto, poderíamos testar a nossa ligação e se tudo estivesse bem, então passaríamos à fase seguinte, à fase de fazer então a importação. Para fazer a importação, para me aparecer o botão de importação, eu tenho que estar então em modo de edição. Vamos importar. Vamos selecionar de todas as nossas configurações de ficheiros externos a nossa configuração do inventário e fazer a importação. Ora, o PHC já sabe qual é o ficheiro porque na ligação ao DBC já está previamente indicado. Se repararmos, já temos então aqui informação. No entanto, há aqui um pormenor. É que eu já tinha chamado os registros. E no momento de gravar, a aplicação vai verificar que eu tenho duplicações de referências para um mesmo armazém. Por isso, eu vou pedir sim que a aplicação apague todas as duplicações. Ora, estamos numa área da aplicação em que normalmente são lançadas imensas linhas. Então, a aplicação faz este controle. Caso eu tenha uma mesma referência para um mesmo armazém com contagens diferentes, ele vai então propor-me que sejam apagadas as duplicações e foi o que aconteceu. Agora tenho então o meu inventário completamente preparado para fazer os lançamentos. Neste momento é então necessário garantir que todo o nosso inventário tem as informações corretas. Por isso, é necessário ter uma descrição do inventário que o separe dos inventários que já foram lançados. Depois o campo data. O campo data é importantíssimo. O campo data vai ser a data na qual vão ser feitos estes lançamentos. É muito importante que nesta data não existam outro tipo de movimentações. Muitas das vezes aconselha-se então que o inventário seja lançado com uma data de um domingo ou um dia em que a empresa não esteja a trabalhar para que os acertos sejam corretamente lançados. Depois, em algumas empresas faz sentido garantir que o centro analítico é corretamente atribuído, seja ele para o inventário no geral, seja ele separado por cada linha. Também é necessário verificar quando o inventário já foi lançado, a aplicação automaticamente ativa esta opção. Por isso, esta opção não é uma opção editável pelo utilizador, é única e simplesmente um campo informativo para o utilizador. Depois, há aqui uma possibilidade que está disponível apenas para clientes com PHC On e quando esta opção está ativa, então a aplicação vai introduzir linhas no inventário que eventualmente ainda não existam, mas que existam nas tabelas de estoque por armazém. Isto é, se na tabela de estoque por armazém, na tabela por lote por armazém ou na tabela de estoque por cor e tamanho existirem informações que não estejam no inventário, então quer dizer para a aplicação, quando esta opção está ativa, que efetivamente esses artigos não existem em armazém. Ora, se não existem em armazém é porque o seu estoque é zero. Então, se no PHC houver informações sobre estes artigos, o PHC vai interpretar que é para colocar o estoque a zero destes artigos. Isto é, se eu tiver um artigo com uma quantidade de uma unidade em armazém,
mas ele não exista nesta listagem, então com esta opção ativa o PHC vai interpretar que efetivamente não há nenhuma unidade em armazém e por isso vai fazer o acerto para que, em vez de uma unidade no PHC, esse artigo passe a ter 0 unidades. Esta funcionalidade vai então facilitar bastante o trabalho dos utilizadores que não precisam de se preocupar em indicar, por exemplo, existências a 0. Depois, além desta grelha que vemos aqui, vemos então a possibilidade de indicar a referência, a designação, o estoque, qual é o armazém em causa, o centro analítico, a localização, uma coisa muito importante que é o preço de estoque e a unidade. Além destas informações, o PHC poderá apresentar mais informações. Por exemplo, imaginemos que temos artigos com cores e tamanhos e que estamos a usufruir do módulo de grelhas, que é o módulo que nos permite indicar que os artigos têm cores e tamanhos. Então, neste caso, bastará ter o módulo de grelhas no meu grupo de utilizador, ok? E também ter nos meus parâmetros ativo o parâmetro de que utiliza grelhas de cor e tamanho. Este parâmetro vai nos obrigar a uma reinstalação de triggers. Vamos então aqui procurar por grelhas, ativar o nosso parâmetro e reentrar na aplicação. Assim, no nosso inventário já teremos as colunas de cores e tamanhos aqui disponíveis. E se nós experimentarmos então fazer a introdução de um artigo que eu já pré-preparei com a opção de grelhas e já com grelhas de cores e tamanhos, então vamos verificar que a aplicação nos apresenta todas as combinações para que possamos lançar então as quantidades em stock e, se necessário, o preço do stock. Por isso, é muito simples, como vemos, a possibilidade de fazer inventários com as várias funcionalidades do PHC, como sendo cores e tamanhos, lotes e outras. Desta forma, e depois do inventário já todo pré-preparado, podemos imprimir o mesmo caso tenhamos um IDU já com a informação, a estrutura que se pretende imprimir. A mesma coisa para as etiquetas, por isso depois de prepararmos um layout, podemos então imprimir etiquetas a partir do inventário e podemos verificar 2 relatórios. O relatório de análise de faltas ou excessos com cores e tamanhos, neste caso porque já tenho ativada essa funcionalidade. Esta análise só me vai disponibilizar informação caso eu ainda não tenha feito o lançamento da movimentação de estoques, por isso eu só consigo saber quais são os desvios depois de ter introduzido quantidades, registado quantidades, mas antes de fazer o lançamento. Caso contrário, já não há desvios, porque o lançamento de acerto já foi feito. E, efetivamente, também prever a análise de erros. A análise de erros vai-me, então, por exemplo, avisar que há uma cor que não existe. Depois de fazer, então, estas verificações, depois de tudo estar corretamente registado, então, podemos proceder ao lançamento. E para eu fazer lançamentos, então, eu tenho que definir quais são os códigos de movimentação de estoque para entrada e para saída, no caso de haver a necessidade de fazer acertos por entrada ou por saída de estoques. Estes códigos são definidos então nos nossos códigos de movimentos de estoque. Por esse facto, vamos então criar um qualquer código de entrada e um qualquer código de saída. Por exemplo, entrada por acerto, vamos gravar. Ora, neste caso, eu vou querer que, efetivamente, se houver indicação do preço de custo ponderado ou do último preço de custo, que seja feito esse acerto. Depois vamos ver estas opções no lançamento.
E vou também fazer uma criação de um código de saída, por isso um código acima de 50. O código 52, que será saída por acerto. Depois destes códigos criados, então, eu posso utilizá-los para o meu inventário. E é isto que vou fazer. Eu posso também indicar que será o inventário, por exemplo, de junho de 2016, que é para eu saber exatamente qual é a responsabilidade desta movimentação que a aplicação me vai propor. Por isso, neste momento eu posso decidir que, independentemente de naquela linha daquele artigo ser dada uma entrada ou uma saída, qual vai ser o tipo de valorização, e eu só posso garantir esta valorização, principalmente nas entradas, que é onde efetivamente a valorização vai afetar. Se eu quero então fazer este lançamento por preço de custo ponderado ou por último preço de custo. E isto só vai ser possível se o meu movimento de entrada me permitir, conforme vimos ainda há pouco no ecrã anterior. Depois, então, de fazer os lançamentos, o movimento de stock vai ser acertado e o custeio inerente, então, vai ser decidido por estas duas opções. No entanto, há aqui uma terceira opção. Esta opção é muito importante porque esta opção vai nos permitir lançar uma correção dos estoques de uma forma em que vai anular tudo o que estiver para trás, se nós assim necessitarmos. Neste caso, vai ser necessário, além de termos uma data para lançamento de inventário, termos uma data para lançar as saídas. O que é que o PHC vai fazer com esta última opção? Vai, no dia anterior, ou na data que nós definirmos neste campo, por isso, normalmente o PHC propõe o dia anterior, vai dar saída de todos os artigos. E depois, no dia do inventário, vai dar entrada das quantidades de stock que existem aqui no nosso inventário. Estes dias têm que impreterivelmente ser dias sem movimentação de stocks. Porquê? Porque, na realidade, para que o movimento de saída do dia anterior e o movimento de entrada do dia do inventário fiquem corretos, então há necessidade de não existirem movimentações. O PHC de base faz a contabilização e a contagem primeiro das entradas e depois das saídas. Ora, isto para afetar o preço-custo ponderado corretamente pode interferir com movimentos que já existam. Por esse facto, é necessário então que reservemos 2 dias em que não haja nenhuma movimentação para garantir que os únicos movimentos que vão afetar serão exatamente os do inventário. Isto não será necessário caso efetivamente seja possível ativar o parâmetro utiliza valorização de estoques por data e hora quando o custeio é preço-custo ponderado. Isto é, em Advanced e em Corporate nós temos sempre a ordenação de primeiro as entradas, depois as saídas quando o dia é o mesmo. E por esse facto temos que ter este cuidado de lançar os inventários em dias que não tenham movimentação. No entanto, se tivermos Enterprise e tivermos este parâmetro ativo, então não há necessidade de ter mais estes cuidados. Para se proceder à valorização dos movimentos em relação ao preço de custo ponderado, é necessário ter o parâmetro calcula o preço de custo ponderado com o estoque atual ativo. Este parâmetro existe tanto para as compras como para a faturação. Os códigos de movimentação de estoque também têm que ter a opção atualiza o preço de custo ponderado do artigo
para que tudo isto então funcione corretamente. É ainda preciso ter em consideração que nos movimentos de estoque o preço de custo ponderado resultante do inventário físico é correspondente à data do movimento anterior ao do inventário, como é lógico. Sempre que for anulado ou lançado o inventário, os desvios necessários, a aplicação tem em conta a data definida nos parâmetros das datas fechadas. Por isso, se a data já estiver fechada, não há possibilidade de lançar ou anular movimentos anteriores a essa mesma data. Por isso pode nos aparecer então uma mensagem relativamente a esta data. Depois também existe uma área da aplicação muito importante que tem a ver com a correção de erros de stock no próprio artigo ou em todos os artigos. Isto é, na correção de erros de stock é tido em conta como é que está o parâmetro utiliza o preço de custo ponderado do último inventário físico. Por isso, nós, quando precisamos de fazer uma correção de estoques que estiveram mal durante um determinado tempo de vida da base de dados, isto acontece muito em empresas que não faziam nenhum tipo de controle de estoques ou de preço de custo e agora pretendem fazer, então é necessário ativar a opção utiliza o preço de custo ponderado do último inventário físico. E quando utilizamos este parâmetro, temos mesmo que fazer um lançamento de inventário físico com aquela última opção que nos vai permitir dar a saída de todo o estoque e dar uma entrada de acordo com o inventário. Por isso, esta opção, este parâmetro deve ser ativo quando pretendemos corrigir informação a partir de uma determinada data, para que a partir dessa data então a aplicação fique com os valores corretos a nível de estoque e a nível de valorização do custeio desse estoque. Ora, nós nessa altura também deveremos ter em conta que sempre que eu fizer uma correção de erros de um artigo ou de todos os artigos, ele vai verificar sempre, vai ter sempre em conta o último inventário e não vai ver mais informações para trás. Assim, com todas estas funcionalidades e com o conhecimento das mesmas para se poder corrigir situações anteriores, é possível ter no PHC o inventário correto e, posteriormente, fazer a sua comunicação, bem como a sua valorização com esta funcionalidade do PHC. As funcionalidades apresentadas estão disponíveis nas aplicações PHC CS Desktop, nomeadamente no módulo Gestão. Até à próxima!